Vamos continuar os ensinamentos do Jung, mas vamos entrar num capítulo um pouco diferente agora, quando ele vai mostrar as diferenças naquilo que a gente chama de alma. Alma em grego é ânima. Então, quando ele fala em ânima, é alma. Só que ele fala que a manifestação da alma é diferente no masculino e no feminino. Não são iguais. Ambas são alma, mas a manifestação é diferente. Então, a manifestação da alma no homem, o Jung deu o nome de ânima, própria alma. E a manifestação da alma na mulher, ele deu o nome de ânimos. Olá, boa noite, Simone. Então, é um pouco diferente aquilo que a gente sente. E ele vai colocar lá mais para frente que a qualidade da alma, vamos falar assim, a característica fundamental da alma é feminina, não é masculina. Lembrando que a alma não é o Atma, não é o self, não é realmente o si mesmo. É uma instância psicológica que está no plano da psique, que ele chama de alma. Então não é realmente ainda o si mesmo, não é o self. Então ele fala que a característica dessa alma, ela é realmente mais para feminina do que para masculina. Por isso que mulher, quando encarnada, a mulher ela é a própria alma encarnada. Então a mulher está muito mais ligada no inconsciente do que o homem. O homem está muito menos ligado. Porque a ânima, que é a alma no homem, ela fica quase que totalmente inconsciente. E na mulher ela é bem mais consciente. Isso aí reside, ele fala que é uma das coisas que reside, uma das grandes diferenças entre o homem e a mulher. Seria a manifestação dessa alma que, no caso do sexo feminino, ela é muito mais ativa. A ligação com família, a ligação com pessoas, do lado feminino é muito mais forte, muito mais marcante do que no masculino. Mas vamos ver o que o Jung fala sobre isso aí. Então, basicamente, esse capítulo Ânima e Ânimos é para mostrar essas diferenças para a gente se observar. Porque ambas manifestações, tanto ânima quanto ânimos, tem um lado bom e, como tudo na vida, tem um lado ruim. Tudo, sempre é desse jeito. No mundo da dualidade, não tem como ter tudo positivo. Isso não existe. Todo mundo tem luz e todo mundo tem sombra. Então essas características de ânima e ânimos também tem luz e tem sombra em cada uma delas. E ele fala que esse lado inconsciente, que no caso da mulher é mais presente do que no homem, ele interfere fortemente na vida, principalmente nos relacionamentos. Ele fala que muito relacionamento é encerrado, não conscientemente, mas ele é encerrado inconscientemente. Porque quem leva, vamos dizer, a guerra da separação, do divórcio, nesses relacionamentos que ele fala, a pessoa está sendo conduzida não pelo lado consciente dele, mas ele está sendo conduzido pelo lado inconsciente e acha que ele está tomando a decisão conscientemente. Mas vamos falar sobre isso, a gente vai entrar um pouco em detalhes aqui, para a gente entender isso aqui. É muito importante esse capítulo, essa compreensão, porque no mundo da dualidade, a coisa que mais acontece, que a coisa mais importante é o relacionamento. Não tem como você viver nesse mundo sem relacionamento. Em qualquer época da nossa vida, a gente, desde quando nós nascemos, aprendemos a nos relacionar e estamos constantemente aprendendo. Então, quem compreende a si mesmo, o teu lado consciente e o teu lado inconsciente, tem uma tendência maior a realmente levar os relacionamentos de uma forma, vamos dizer, mais suave. Mais suave. Eu vou lembrar aqui uma passagem tanto o Krishnamurti fala isso, quanto o Eckhart Tolle também fala isso, que relacionamento não é para ser feliz. Relacionamento é para crescer. Quem entra num relacionamento pensando em ter
uma felicidade eterna, está enganando a si próprio. Esse mundo nosso, felicidade perene, é uma coisa que não existe. Existem alternâncias de coisas boas e coisas ruins. Então, a questão fundamental do relacionamento, de acordo com esses autores, é lembrar que o propósito primordial do relacionamento não é a felicidade. É sim o crescimento das pessoas envolvidas no relacionamento. Se nesse relacionamento, nesse crescimento, dá para conjugar e ter também felicidade, que ótimo, melhor ainda. Não é que é proibido ter felicidade no relacionamento, absolutamente nenhum. Depende dos dois sempre de fazer esse equilíbrio aqui e conjugar o crescimento com o bem-estar, com a felicidade. Mas o propósito fundamental é crescimento. O propósito fundamental do mundo, de Deus em todo o mundo, é que o ser humano tenha um crescimento cada vez maior no intuito de aproximá-lo realmente do self, aproximar as pessoas realmente de Deus. Aproximar. Então é isso aqui. Então, para esta aproximação, aquilo que a gente está insistindo aqui de vez em quando, umas palmadinhas na bunda de vez em quando é bem-vinda. Então é isso que acontece nesse mundo aqui, a gente de vez em quando está levando umas palmadinhas, é como uma criança que às vezes precisa de uma palmadinha para aprender mesmo. Está correto? Então esse é o foco do entendimento do relacionamento. O relacionamento é para crescer. Agora, quando o relacionamento se torna inconsciente, cadê o crescimento? Não tem crescimento. Tá? Então é por isso que é importante entender bem o que é o ânima e o que é o ânimos e como eles interferem nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. É uma forma da gente estar crescendo e se preparando para se relacionar cada vez melhor. Então ele vem e fala aqui que existem diversas, o Jung fala que existem diversas classes de espíritos. E fala que dentro dessas classes de espíritos, os mais importantes são os espíritos dos pais. É lá que começa tudo, é lá que começa o nosso condicionamento. Então, dos pais é o mais importante. Então, por isso que vem aquele famoso culto aos antepassados, que existe na grande maioria das religiões, principalmente a nossa amiga Lígia da Seixinoye, que tem esse lado, o Seixinoye, de culto aos antepassados, é fortíssimo. Então, tem a razão de ser disso aí. Então, para a criança, quem é mais importante? São os pais. São os mais importantes. E vamos um pouquinho mais longe, né? O mais importante mesmo é a mãe. É verdade. Convenhamos, o pai é tribunal de segunda instância, tribunal de primeira instância é a mãe. Depois que a mãe não resolve, é que o pai entra na brincadeira, é juizado de segunda instância. Mas é isso aí. Tá? Então, a criança, os pais são mais importantes, mas quando chega a idade adulta, você passou pela puberdade, a influência dos pais, ou principalmente da mãe, ela é interrompida, e em sendo interrompida, o que acontece? Então, na vida do homem adulto, a mulher, a esposa, a companheira, ocupa o lugar dos pais. Então, a procura, a gente vai mostrar daqui a pouco, a procura pela esposa, pela namorada, seja o que for no caso dos homens, ela é inconsciente, mas está procurando alguém que substitua a mãe. Isso aqui eu acho que diversos ramos da psicologia falam sobre isso também. Tá? Então, a mulher tem uma psicologia muito diferente da masculina, de acordo com Jung. Tá? Então, a gente, às vezes, entra em discussões com mulheres, a mulher com homem, quer que pense igual? Não, não vão pensar igual, não. São diferentes. São diferentes. Tá? Então, é muito diferente. Eu ia falar que a mulher tem uma fonte de informação sobre coisas que o homem não percebe. Porque a mulher, adiantando, é a alma encarnada, é a própria alma, ela tem uma conexão com o inconsciente, mesmo que ela não tenha a percepção disso, essa conexão é muito grande. Então a mulher tem uma fonte de informação do inconsciente que o homem não tem. E ele vem e fala que a mulher é capaz de inspirar o homem na capacidade intuitiva dela é superior à do homem. Tanto que dizem que intuição é uma virtude feminina. Então, é isso que o Jung está falando aqui. Então, ele fala que o sentimento da mulher, diferentemente do homem, ele é orientado para coisas pessoais. E o sentimento do homem é orientado para coisas mais práticas, e não para coisas pessoais.
E ela faz isso, esse sentimento dela é apto para indicar caminhos, e sem essa orientação da mãe, no caso da criança, o sentimento masculino, né, é muito menos orientado para o pessoal. O sentimento masculino é orientado para competição, para posse, para coisas práticas da vida, para o mundo exterior e não para o mundo interior. Então, sem a orientação da mãe, o homem que é orientado, não é orientado dessa forma, ele tem dificuldade em descobrir realmente o caminho para o interior. A mulher tem a facilidade maior de achar esse caminho para o interior. E o Jung fala que isso aqui é uma das fontes de qualidades feminina mais pronunciada, é realmente esta conexão com o lado interior. É que ele fala mais. Então ele vem aqui e fala que não existe no homem alguma coisa que é totalmente masculino. Não existe aquele homem que é 100% masculino. Ele vem e fala que não existe nenhum homem que não tenha dentro dele alguma coisa de feminino. Tá doendo, né, Mário? Já começando a doer, né? O Mário já não está gostando da aula hoje. Já. O Mário, daqui a pouco ele sai e já não está gostando da aula hoje. Ele fala que não existe, que não tem alguma coisa de feminino dentro de si. Tem que falar que os homens que são masculinos demais possuem uma vida afetiva muito delicada. Muito delicada. Hoje a coisa vai pegar com o Mário aqui, viu? Mas vamos lá. E é injustamente tida como feminina. Injustamente. Porque o homem considera uma virtude reprimir todos os seus traços femininos. Não é assim, Mário? Não é uma virtude isso aí? Não, viu, mestre? Sabe não, né? É estranho isso. É estranho. A aula hoje está tomando um caminho meio perigoso, né? Vamos ver. Quem sabe se até o final da aula você muda de ideia. Agora, aqui ele falou do homem, né? A mulher, ele fala que acontece alguma coisa parecida. Até pouco tempo, era inconveniente a mulher ser varonil. Não só fisicamente, eu falo em termos de atitude, de trabalho exterior, de entrar na competição. Hoje está quase que meio a meio já, né? O mundo... Tem na hora de pagar a conta, ainda deixa para o homem, né? Isso é esperteza, né? É. Então ele vem falar que o homem se sente tentado a conquistar a mulher que corresponde à sua feminilidade inconsciente. É duro, né, mano? Vamos ver. Você pode não concordar, mas vamos seguir. Então, ele fala que esse caráter feminino que está dentro do homem, que existe em todos os homens, é isso que esclarece que o complexo anímico, que é a alma, é feminina. Porque a mulher tem isso dentro dela, é natural que está dentro dela. Ele está falando que dentro do homem também tem. Então a alma é masculina, ela é feminina, então mesmo num corpo masculino, existe realmente alguma coisa que é feminino no homem, então dentro do homem tem alguma coisa que já pressupõe a mulher dentro de si. Vamos lá. Então ele fala que existe no inconsciente do homem, existe uma imagem coletiva da mulher. Não é a mulher, é coletiva. Vamos dizer, a grande mãe que está dentro do inconsciente do homem. E com isso está dentro do homem, então ele pode compreender a natureza da mulher, porque ele tem alguma coisa inconsciente que permite ele tentar compreender como a mulher age, como a mulher é, tá? Então essa imagem, ele fala que ela é herdada e é uma fonte importante na feminilidade da alma. Então a alma na mulher, obviamente ela é feminina, e a alma no homem, que é o ânima que ele está chamando, fica enrustida, a gente esconde ela lá num cantinho, não quer mostrar ela de jeito nenhum, mas ela está presente. Ela está presente. Isso aqui vai de acordo com o que a gente aprende realmente na teosofia, ou nos Upanishads, quando eles falam que realmente o espírito ele é andrógeno, não tem separação de sexo. Separação de sexo é na vida aqui, mas no contexto total não existe separação. Vamos ver o que ele fala mais.
Então ele vem e fala aqui que isso aqui, quando ele está tratando da alma agora, ele não está falando que isso é um conceito filosófico nem um conceito religioso da alma, mas sim o reconhecimento psicológico que existe um complexo psíquico semiconsciente. Isso se chama alma. Ele chama que a alma é um complexo psíquico, ele é semiconsciente e ele tem uma parcialmente autônomo. Então a alma está dentro de nós, ela tem uma certa autonomia e ela age e nós não percebemos consciente, não é o nosso lado consciente, é o lado inconsciente, mais fortemente presente nas mulheres e menos no homem, mas está lá presente. Então é onde ele está falando isso aqui, reconhecer que existe um complexo psíquico semiconsciente que ele dá o nome de alma, de ânima ou de ânimos. Então ele chama tudo isso aqui, que nós chamamos na teosofia de eu superior, que a gente chama de outros nomes, ele está dando um nome que isso é um complexo psíquico, isso é coisa do plano da mente. E de fato é assim mesmo, se a gente olhar nos ensinamentos da teosofia, quando a gente fala em corpo causal, o corpo causal é a alma, é o eu superior, é o veículo inferior do eu superior, que é a Atma, Buddha e Manas. Então Manas é o causal. O causal é plano da mente. Então a alma está no plano da mente. Então a alma é alguma coisa que existe não por si própria. Um dia ela vai desaparecer também, mas ela tem uma vida tremendamente longa, considerado com a nossa vida de uma encarnação só. Então está mais ou menos coerente com aquilo que a gente tem aprendido aí também. Então ele vem falar aqui, imortalidade que é atribuída à alma, tá? Ele fala que é alguma coisa psicológico, porque essa imortalidade da alma, nesse sentido, significa apenas que é uma atividade psíquica que sai da consciência, mas é psíquico. Então aquilo que a gente chama de além-túmulo ou morte é além da consciência. Então morrer, o além-túmulo, é você sair e ir além da consciência, você entra no inconsciente, onde realmente estaria esse negócio chamado ânima e ânimos. Então aí seria o processo de reencarnação que a gente está falando, que ele evita usar essa palavra, o Jung não usa muito essa palavra de reencarnação. Tá? A gente vai mostrar aqui que tem conceitos diferentes entre o hinduísmo e o que o ocidental acha também quanto à reencarnação. Mas vamos entender isso aqui. Então, imortalidade é uma atividade psíquica que está além da nossa consciência. Então, aquilo que nós chamamos de imortalidade da alma, por exemplo, é o que a gente faz toda noite quando a gente dorme. A gente sai do consciente e entra no mundo do inconsciente. Então, mais ou menos, seria aquele negócio, né? Morrer e dormir é a mesma coisa. É muito parecida. A diferença básica é que não tem retorno. Mas de resto é igualzinho. Pode falar, Zé Carlos. Será que é aí que fala que ela é parcialmente autônoma? Parcialmente. A vigília, ela não é autônoma? Não, ela é autônoma total no plano dela. Mas quando nós estamos no estado de vigília agora, por mais que você receba instruções do inconsciente, você tem uma tendência a não aceitar. Por isso que a autonomia dela, quando estamos no estado de vigília, é limitada. Quando nós estamos dormindo, a autonomia é total. Percebeu a diferença? Mas no estado de vigília ainda... No estado de vigília ela está tentando interferir na tua vida. Como se fossem duas vidas diferentes. Vamos entender desse jeito. O consciente e o inconsciente. O inconsciente é um complexo que ele está chamando de um complexo psicológico. Tá? É como se fosse uma outra pessoa. Então nós somos, como ser completo, nós somos consciente e inconsciente. Consciente é a personalidade, é a máscara. Inconsciente é a alma. Então, para sermos seres completos, nós temos que juntar os dois. Enquanto nós não juntamos os dois, enquanto estamos realmente acordados, em vigília, o lado que é mais atuante é o lado máscara, é o lado persona, é o Zé Carlos, é o Osmir, que tem diversas máscaras que a gente cria na nossa vida. Quando nós dormimos ou quando nós morremos, então nós entramos no inconsciente e o inconsciente se torna totalmente ativo. Mas enquanto no estado de vigília, no nosso dia a dia, ele é parcialmente autônoma por isso.
Porque o consciente tenta não deixar que o inconsciente realmente se apodere dele. Casos de apoderamento é os casos de esquizofrenia, demência, essas coisas todas aí. Ou casos de genialidade também. Percebeu a diferença? Então vamos em frente. Então aqui ele já começa a ter o conceito do além-túmulo, a morte é você sair simplesmente da consciência. A máscara desaparece e você mergulha no inconsciente e passa a ser efetivamente a alma. Tá? Então não é que são duas coisas separadas, são duas coisas que se complementam. O nosso lado máscara e o nosso lado inconsciente se complementam e nos tornamos um ser completo. Tá? Mas é desse jeito que em vigília a gente não percebe a existência desse complexo e a gente vai ver que realmente para o processo da individuação, a união do consciente com o inconsciente, formar uma coisa única é fundamental. Sob o domínio do consciente, sempre, que já falamos isso diversas vezes. Tá? Então, a autonomia desse complexo psíquico auxilia a representação de um ser pessoal e invisível que vive num mundo diferente do nosso. O que está falando aqui? Está falando de alma, está falando de eu superior. Vive num mundo diferente do nosso. O mundo da máscara, o mundo da pessoa é separado. Então é consciente e o outro lado é inconsciente. Só isso que se complementam. Então a atividade da alma ela é sentida como um ser autônomo, que tem existência própria num mundo de coisas invisíveis. É invisíveis porque realmente a gente não enxerga pensamentos, a gente não enxerga o plano mental, por isso é invisível. Mas não é necessário que a invisibilidade signifique imortalidade. Então ele está próprio dizendo aqui que a alma não é imortal. A alma realmente é um complexo autônomo, é alguma coisa criado pelo si mesmo, pelo self, pelo Atma. Seria, lembra que a gente fala sempre que existe o espírito, existe a alma e existe a personalidade? Então a alma é um complexo psíquico criado pelo espírito para se manifestar nesse mundo. Nesse sentido que ele está falando, mas não é imortal. Tanto que não é imortal, que a gente associa sempre com os ensinamentos hindus realmente, é que tudo que é criado nesse mundo vai ser destruído. Tudo, absolutamente tudo, não fica nada. E o mundo da mente é um mundo criado, então dentro desses conceitos tudo vai desaparecer. Então o que vai persistir realmente, a única coisa que persiste, o Jung fala a mesma coisa, é o si mesmo, é o self. Então a alma, que é um complexo psíquico, ela tem uma vida muito longa, mas não é imortal. Não é imortal. Tá? Os budistas falam alguma coisa um pouquinho diferente. Os hindus também, que o aperfeiçoamento progressivo desperta a memória para encarnações anteriores. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai acessando inclusive vidas interiores. Os budistas afirmam isso, mas eles estão se referindo não à alma, tá? Eles estão se referindo ao Atman, ao self. Então, na realidade, o budista ele não fala nesse complexo anímico alma, realmente não falam. Existe o espírito e existe, vamos falar, a persona. Esse estágio intermediário que nós estamos chamando de alma, que nós estamos chamando de self, que estamos chamando de eu superior e tudo mais, esse estágio intermediário, de acordo com os budistas, não existe. Existe o Atman e o fator histórico dele não é a alma, é do Atman. No fundo, isso aqui é um pouco de terminologia, não faz muita diferença pensar desse jeito. Vamos pensar da seguinte forma: existe um negócio chamado alma, que é um intermediário. Então significa que você é a alma. Se não existir esse elemento intermediário, existir o espírito, você encarnado é quem? Você é o espírito. Então não muda nada. Tanto faz a gente pensar de uma forma ou pensar de outra forma, se os budistas estão certos, ou quem está certo são os ocidentais, ou Jung, que falam nesse complexo psicológico, acaba sendo indiferente pensar dessa forma. De fato, pensando de um jeito ou de outro, significa que realmente nós não somos o corpo, não somos os pensamentos e não somos realmente as emoções. Nós somos alguma coisa maior do que isso. Só isso. Então, estamos discutindo aqui, mas é uma discussão acadêmica.
Não foge disso. O importante é a compreensão de que nós somos alguma coisa maior do que nós estamos acostumados a dizer que nós somos. Tá? Os ocidentais já pregam que a imortalidade da alma é ela que distingue do eu, né? E falam também das suas qualidades femininas. Então, no Ocidente, a alma é uma coisa que é imortal. No Oriente, ou não existe, ou não é imortal. Na realidade, imortal é o self, é o si mesmo, é o espírito. Mas é acadêmica essa discussão. Mas ali ele fala a encarnação. Falam? Encarnações. Aonde você está falando? Em cima, memória das encarnações. Aqui, desse aqui? Não, primeiro. Os budistas afirmam que o progressivo desperta a memória de encarnação. Mas quem está falando são os budistas. Os budistas são orientais. Então, os orientais falam dessa forma, o ocidental não. Tá? O que ele está falando, que o budista fala, é que na realidade a memória das encarnações anteriores não é da alma, é do Atman, é do self, é do si mesmo. Tá? Eles não consideram realmente a existência desse negócio que nós estamos chamando de alma. Tá? Mas aqui, ele fala que seria lógico se tivesse uma transformação para nos levarmos a mais perto da forma espiritual do Oriente. Então, o atributo da imortalidade sai da alma para o si mesmo. Então, de fato, é isso que os orientais dizem. A alma, quando dizem que existem, né? Tudo que existe abaixo, que eles chamam de Atma, é transitório, é efêmero e vai acabar. Vai acabar. Então, mesmo esse aspecto, independente da existência ou não existência desse aspecto chamado alma, que a teosofia fortemente cita a existência dela, que ela chama de eu superior, chama de ego, né? Também é transitório. Também é transitório. Então ele fala que o nosso si mesmo, que é o espírito mesmo, não contém o sentimento de toda a vida que já aconteceu, mas ele também é a semente de tudo que vai acontecer no futuro. Porque o si mesmo é Deus. Então, em o si mesmo sendo Deus, Deus, quando planejou o universo, é com começo, com meio e com fim. Então, tudo isso está no self. Então, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer está no si mesmo. Então, é isso aí. Esse é o sentimento de não é criado, é eterno. Sempre eterno. Então, ele tem o sedimento na nossa vida acontecida, é o ponto de partida da vida futura. Isso aqui sim dá a ideia de imortalidade. A ideia de imortalidade é realmente alguma coisa que não dependa de nada. Nós dependemos de alguma coisa, não somos imortais. Seja da alma ou seja do espírito, na realidade é aquela figura que a gente bota, né? Você está em frente a um espelho, a imagem no espelho existe enquanto você está em frente a ele. Então, se você sai de frente dele, a imagem desaparece. Então, é uma coisa que não depende dele mesmo. Então, tudo que não depende dele mesmo é efêmero. Então, nós, com alma ou sem alma, nós somos projeção da alma, que é projeção do espírito. Então, ele está chegando mais ou menos nos mesmos conceitos que a gente estudou. Quem fez os cursos dos Upanishads aqui, vão lembrar disso aqui, que realmente tudo que é criado vai ser destruído mais cedo ou mais tarde. Está um pouquinho delongada essa história aqui, para a gente depois entender o que é a ânima, o que é o ânimos, tá, gente? Então, a persona, que é o nosso lado consciente, esse a gente conhece bem. O que é a persona? Ele está relembrando aqui que é uma relação entre a consciência individual e a sociedade. Isso aqui é a nossa máscara, isso é a persona. Para fazer frente realmente ao mundo, a gente usa essa interface para com o mundo. Então, a alma ou o espírito utiliza a personalidade, utiliza a máscara para se relacionar com o mundo. Isso é a persona. É uma máscara para produzir um efeito sobre outros e para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Porque nós não somos a máscara. Isso aqui a gente já falou algumas vezes, é só a gente se observar que a gente vê que nos nossos próprios relacionamentos a gente tira uma máscara, coloca outra, tira uma, coloca outra a qualquer momento. Então é aquilo que a gente está utilizando para fazer o relacionamento com o mundo exterior.
Isso aqui é para conhecer. E em sendo desse jeito, essa máscara, ela oculta a verdadeira natureza do ser. A verdadeira natureza do ser é muito maior do que essa mera máscara que nós estamos utilizando. Então ele vem falar, quem tiver identificado com a persona, só mesmo quem está totalmente identificado com essa máscara, identidade total, uma pessoa totalmente exteriorizada, ela não reconhece a si mesmo. Então, para essa pessoa, é supérfluo falar de alguma coisa chamada self, si mesmo, de alma, seja o que for. Totalmente supérfluo. Vamos falar e esse é um materialista extremo. Não adianta a gente falar, ele está totalmente ligado no mundo exterior. Então a gente vai voltar ao conceito de ânima para dizer que a ânima, essa primeira parte desse curso é mais sobre o homem, depois ele vai entrar na parte sobre a mulher também. Então, existe dentro de nós um lado ânima, e esse lado ânima precisa ser desperto. Mas falar desse tipo de coisa para quem é totalmente exteriorizado é dar burro em ponta de faca. Tá? Então a sociedade quer o quê? A sociedade quer que qualquer indivíduo desempenhe uma tarefa que foi conferida a ele. É isso que ela quer. Faça aquilo que foi conferido a você. Esse é o bom cidadão. É o que a sociedade quer. Então é uma espécie de garantia que cada um tem que ocupar o lugar que lhe pertence. Ele dá um exemplo simplesinho aqui, ó, e fala, um é sapateiro e outro é poeta. Cada um tem o teu papel. O sapateiro tem que consertar sapato, é o que a sociedade quer. E o poeta tem que escrever poesia, é o que a sociedade quer. Aí você pega um sapateiro poeta, opa! Aí a coisa começa a complicar. Então ele vem e fala aqui, né? Você não espera, a sociedade não espera que alguém seja sapateiro e poeta ao mesmo tempo. Existem casos raríssimos aí que até acaba acontecendo, né? Então a sociedade quer que o sapateiro não seja poeta para que ele tenha perícia naquilo que ele faz. Então o que a sociedade quer é isso aqui, ó, o homem médio. É isso que ela quer. A pessoa que se sobressai acima da média, a sociedade não gosta dessas pessoas. Isso é uma posição do Jung. Agora podemos avaliar se isso é verdade ou não é verdade. Não é assim mesmo? Não. É isso aí. É isso que a gente quer. A gente não quer ninguém superior a gente, e se tiver alguém inferior, tudo bem, mas alguém superior já começa a mexer no ego já. Vamos ver o que ele vai falar mais. Então agora ele fala que como individualidade é aquele termo que a sociedade teosófica usa, personalidade, individualidade, é o eu superior, é a alma. Então como individualidade, ninguém dá para se adaptar nessas expectativas. Imagina o seguinte, uma alma entrou aqui nesse mundo e tem que ser sapateiro. Essa é a tarefa dele. E ele tem que ser sapateiro 24 horas por dia. Não dá, né, gente? Fica reprimido, não fica reprimido? A gente quer alguma coisa diferente, quer crescer um pouco mais, quer fazer coisas diferentes. Então isso aqui, ninguém consegue se adaptar a isso aqui. Então o que tem que fazer? Tem que construir uma personalidade artificial. Então você se limita. Você como alma é um negócio muito grande. Então quando você cria uma personalidade ou uma máscara, você está se limitando. O exemplo do sapateiro é um exemplo que nós estamos exagerando no exemplo. Tá? Mas a alma, quando entra nesse mundo, ela se limita fortemente, porque esse complexo é um negócio tão amplo, tão grande, já teve tantas e tantas experiências, que quando entra aqui como Wagner, entra aqui como Mar, entra aqui como Osmir, simplesmente está se limitando excessivamente e fica como que preso, sem respiração, quer se libertar, não quer essa opressão todinha de criar uma máscara que seja exatamente o que a sociedade quer. Então, criar uma máscara para a gente ser exatamente o que a sociedade quer é estressante demais. E o mundo quer isso, o mundo quer que você seja o melhor possível para o mundo. Então, isso é o problema da encarnação. Nós deixamos de ser o que nós somos e nós criamos essa personalidade artificial
exigindo as boas maneiras, ocupado o resto, para que tenha uma máscara adequada para a gente ser aprovado. Que no fundo o que a gente quer aqui, da sociedade, é a aprovação da sociedade. Eu sou um cara bem realizado, eu sou um cara bem feito. Pode falar. Tem uma parábola de Jesus que ele fala dos talentos, né? Dos talentos. O sujeito recebe os talentos, alguns enterram, Uhum. outros devolvem uma coisa e outros multiplicam, né? Ele está relacionado, né? Com certeza está relacionado. Né? Então aqui vem e fala que a construção de uma pessoa coletivamente adequada é um autossacrifício. Quando você constrói uma personalidade, uma máscara, para atender aos requisitos que a sociedade está te exigindo. Isso aqui é um tremendo de um sacrifício, que força o eu, que é a alma que ele está falando, a se identificar com a persona. E a alma acaba se identificando de tal forma com a persona que ela se torna a persona. E esquece que ela é um negócio muito maior do que ela realmente está aparentando. Tá? O que leva pessoas a acreditarem que são isso aí. Eu sou um sapateiro. Mas aí, mestre, o que acontece? Aí é uma adequação de momento. Você tem que ter jogo de cintura para você... Mas todo o teu jogo de cintura, Mário, todo ele é para se adequar ao que a sociedade está te querendo. Você tira uma, coloca outra, tira uma, coloca outra, sempre nesse sentido. Sim, mas o ambiente em que você está. Se Sim, você sim. encarar do jeito que você é, Pois é. em determinados ambientes, você tem que... Mas, Mário, mesmo com todas as tuas adequações que você está colocando aqui, de fato, nós não temos uma máscara única, nós temos uma dezena de máscaras que a gente utiliza por aí. Tá? Essa é a verdade. Mas imagina que você é o eu, você é o ser, você é a alma. Um ser que já teve 600 vidas, que já viveu, experimentou de tudo nessa vida, conhece praticamente tudo que existe desde Adão e Eva, sabe de tudo isso, entra dentro do teu corpo e com as tuas uma dezena ou duas dezenas de máscara, ela está se limitando dentro dessa qualidade aí. Então é pegar um negócio que é muito grande e colocar dentro de um negócio que é pequeno. Ela se sente oprimida. Claro, mas aí não vive nesse mundo, vai ter que sair fora. Não, mas você está encarnado nesse mundo. Mas aí como é que você vai... É isso que ele está falando aqui. Ó. O eu se identifica com a persona e esquece todo o restante e se julga que é o que nós somos. Eu sou o Osmir, você é o Mário. Houve o processo de identificação, aquilo que a gente está sempre dizendo aqui, a gente está satisfeito com a porcariazinha que a gente é e leva a vida desse jeito e não se liga realmente nesses lados superiores que nós estamos falando aqui. Ou seja, nós somos pequenos que nós somos besta. Senão a gente se isola, né? Percebeu? É isso que ele está falando, nós estamos realmente nos auto-sacrificando. Isso aqui não é só nós como ser, não. Deus também, quando criou o mundo, que a manifestação do mundo é Deus encarnado, ele também está se limitando. Ele também está, que ele se manifestou em bilhões de formas diferentes. Cada uma das formas que ele se manifesta é uma limitação. Então, para criar o universo é um sacrifício de Deus. A tua alma, para criar o Mário, é um sacrifício. Tá? Onde, no plano dela, ela é um ser muito grande. No plano nosso encarnado, ela é um ser que fica preso, está preso dentro da gente. E essa libertação passa pelo conhecimento, passa por entender isso aqui e passa pela procura que esse algo maior que nós somos, e a procura por esse lado maior que nós somos é o que ele chama de processo da individuação, o processo do conhecer o ser real. Então, se a gente pega os exemplos que a gente tem aí nas escrituras sagradas de todos os grandes seres, foi uma mudança total. Jesus, até os 30 anos, era um cara, aos 30 aos 33, foi um outro cara com a consciência tremendamente ampliada. O próprio Buda, todos os grandes seres têm uma ampliação de consciência. Então, a ampliação de consciência é isso aqui, você deixa de ser a máscara. Você está deixando, está percebendo e se tornando realmente aquilo que é necessário você ser.
Vamos continuar que a gente vai ver isso aqui. Tá? Então ele fala aqui que a ausência de alma nessa mentalidade que realmente se limitou tremendamente é só aparente. Por que é aparente? Porque o nosso lado inconsciente, que é o lado ânimo, ele fala, não tolera um desvio do centro de gravidade. Então, quando a pessoa se tornou tão fortemente a máscara, o nosso lado ânima não aceita. Ele se rebela. E essa rebeldia é que leva àqueles processos que nós falamos anteriores, quando há a esquizofrenia, há outras coisas, há uma compensação. A compensação que a alma faz na gente pode ser de dentro para fora, pode ser com eventos externos também, procurando enquadrar a pessoa naquilo que ela é realmente. A máscara é uma interface com a sociedade, não é o ser. Então, quem constrói uma persona boa demais, adequada totalmente ao que o mundo quer, é uma pessoa com muita irritabilidade. Com muita irritabilidade. Porque você tem que ser o que você não é, você tem que ser aquela máscara, você tem que fazer o que o mundo está esperando de você, o que o mundo quer, e não o que você sente, o que você quer. Percebe o que o Jung está falando aqui agora, gente? Nesse sentido. Então, a gente não tem que ser o que o mundo quer. A gente tem que ser o que nós somos. Pode falar, Cassiano? É aquele cara que quer ser o bonzinho. Fala mais alto. É aquele cara que quer ser sempre o bonzinho. Sempre bonzinho. Quer agradar todo mundo. É. Você quer agradar, sempre agradar. Fazer o que realmente a sociedade quer. Então, às vezes, você está com vontade de não fazer coisa nenhuma. Quase que soltei, vai. Coisa nenhuma. Então, não faz, pô. Mas o vizinho te pede, aí você vai com um sorriso no rosto, dentro você vai se mordendo. Tá. Então, isso. Identificação com a força, essa força identifica-se com a persona, existe relação com ídolos, por exemplo? E tem relação Essa identificação com a pessoa. com a pessoa? Essas pessoas que são ídolos. Ídolos? Que o mundo inteiro. Não, na realidade não é a identificação com outras pessoas. É a figura, por exemplo, da mamãe boazinha. Ou da vovozinha, da vovó boazinha. Eu tenho que ser boazinha porque minha família espera que eu seja bonzinho. E você acaba fazendo muito mais do que você tem que fazer. Porque você quer se subir num pedestal de que eu sou uma senhora vovozinha. Um exemplo que eu estou dando aqui, ou mãe, ou marido, ou esposa. Então você está fazendo aquele trabalho, não, como se diz, não é um trabalho que está vindo de dentro. Você está fazendo aquele trabalho para mostrar para alguém que você é uma pessoa boa para a sociedade. É isso que é se identificar com a máscara. Não é o outro, você é a própria máscara. Você faz alguma coisa, não está vindo de dentro. Às vezes está, não estou dizendo que não está, não estou falando que é você, só estou colocando um exemplo, tá? Nesse sentido, a pessoa quer aparentar que ela é. Às vezes ela até pode ser, mas ela quer mostrar mais do que ela é. Tá? Então você quer se mostrar boa demais para a sociedade, seja em que aspecto for. Pode ser no profissional, pode ser no familiar, pode ser em qualquer aspecto. Então você está criando uma máscara que ele está falando aqui, ó. Você é uma pessoa boa demais. Então, para manter essa máscara de ser bom demais, é que você fica irritado. Para manter essa máscara, dá um trabalho do caramba manter essa máscara. É um sacrifício. Então, para a alma, isso é péssimo. Tá? É péssimo. Não é que não tem que trabalhar, tem que fazer o teu trabalho. Claro, o mundo está esperando isso aqui da gente e o ser que está dentro da gente também percebe isso. Tá? Mas vamos deixar de ser bonzinho demais. Mas o bonzinho, quando é um bonzinho bem intencionado, para dentro realmente, cooperar, legal. Mas a grande maioria das vezes é isso aqui, a gente quer se mostrar que nós somos uma pessoa adorável, todo mundo tem que gostar de mim porque eu sou realmente irrepreensível. Então é nesse sentido que criar essa pessoa boa demais gera a irritabilidade que ele está falando. Pensem se isso não está certo, gente.
Como dá trabalho a gente se manter bom-humorado. Tem dia que você está de mau humor, pô. Então, não dá, pô. Tem que esticar a cara aqui para ficar mostrando um sorriso eternamente? Não dou. Então é isso aqui. Então a gente tem que não ser bonzinho demais. A gente tem que ser aquilo que a alma está vindo e está querendo mostrar para a gente. E pode ter certeza, o que ela está querendo mostrar não vai ser para abandonar o filho, não vai ser para abandonar ninguém, não é nada disso. Mas tudo tem a tua medida, tudo tem a tua medida. Carinho demais, proteção demais, beleza demais, ficar direto, como se diz que as mulheres gostam disso, de toda semana, e cuidar do cabelo e etc., arrumar tudo para parecer bonito para todo mundo, isso cansa. Pensa se isso não cansa. O homem também. Mesma coisa. Então é isso que está falando, não sejamos realmente essa coisa de querer ser boa demais. Tá? Então ele fala aqui, ele aprendeu que um homem identificado com a persona, que ele é muito identificado com a persona, ele transfere as perturbações dele para a mulher dele. E vice-versa. Vice-versa, conviver com alguém que realmente está sempre querendo se manter dessa forma é cansativo. Acaba sendo cansativo. E a gente não percebe esse tipo de coisa. Tá? Então, ele fala que essas identificações com o papel social, a gente se identifica, quer se mostrar bem demais, isso aqui são fontes de neuroses. Fontes de neuroses. Então o homem não se desembaraça de si mesmo em benefício de uma personalidade artificial. Você não consegue abandonar a si mesmo, abandonar a tua alma. Você é ela. Então não tem como abandonar. Não sou a minha alma e me torno essa máscara. Tá? Então essa personalidade não vai conseguir ser isso aqui eternamente. Ela vai dar um jeitinho de entrar dentro de você, seja através de uma neurose, seja de uma compensação, vai interferir na tua vida para que você realmente se enquadre naquilo que a alma realmente está tentando fazer acontecer. Então ele fala que esse homem forte, ou a mulher forte no contexto social, quando chega na vida particular é uma criança. Acaba sendo uma criança no total ao estado de espírito, tá? Não sabe lidar realmente com o que está vindo de dentro, só sabe lidar para o mundo exterior através das suas máscaras. É pequeno espiritualmente na vida particular. Então ele fala que essas pessoas que são dessa jeito fraquejam no lar. Pessoa que tem uma moral pública sem mácula nenhuma, porque tem uma máscara, aquele político lá, coisa e tal, tem aquela máscara lá, coisa e tal. Ele fala aqui que as mulheres deles têm muita coisa para contar. Muita coisa para contar. Máscara, quando é grande demais, gente, desconfia. Desconfia. Tá? Quanto ao abnegado, altruísmo, isso aqui, ele fala que a opinião dos filhos desse tipo de pessoa, que tem essa imagem tremendamente de um cara ecumênico, um cara entregue, um cara altruísta e etc., tudo isso é máscara. Tá? Na realidade, a opinião da mulher, a opinião dos filhos é outra. Ele não é desse jeito. Ele é desse jeito quando os holofotes estão sobre ele. Quando ele vem para dentro de casa, a coisa é muito diferente. Tá? Então nós temos que ser a alma. Nós temos que ser o que nós somos. Não, tem momentos que nós temos que ser a máscara, tá, Mari? Não é para abandonar, não. Tem momentos que precisa. No nosso relacionamento profissional, em algumas coisas, não tem jeito. A gente tem que ser, tem que utilizar ela mesmo. O problema está em só usar ela. Tá? Então o indivíduo que tende a se identificar com a máscara, impelido pelo mundo, né, ele também tem influência que vem dentro. Não só impelido pelo mundo, ele também é impelido por influência que vem de dentro. Tá? Como se o inconsciente estivesse o oprimindo. É aquele negócio, a gente começa a se cansar de ser esse lado aqui que nós estamos falando. Então a gente quer ser uma coisa muito mais simples, a gente quer ser uma coisa leve, uma coisa que não dê trabalho, que não tem que ficar carregando muito tempo.
Então a gente deixa nisso aqui. Então essas influências, elas vêm de dentro. É a alma querendo se expressar. E a máscara não o permite. É o ânima. Então o papel desempenhado de fora, atuante, forte, né? Dentro vai se desenvolvendo uma fraqueza que eles chamam de efeminada. Aquele pessoa que tem essa presença muito forte, vai mostrando o lado, no caso masculino, né? Vai mostrando uma fraqueza efeminada contra qualquer influência do inconsciente, né? Capricho, angústia, sexualidade efeminada, que leva na impotência. Tudo isso aqui é acontecido por causa disso, porque a alma não está tendo um campo para atuação. É uma verdade. É uma verdade, né, Mário? É uma verdade. O Mário começou, hoje nós começamos a aula ele me chutando na canela, agora ele já está falando que é uma verdade. É uma verdade. E aí vai entrar na Então já não está me chutando na canela mais. esses meio machão, depois ele vai no e aí vai mostrando o lado É. feminino. Muito bem. Então é aquele negócio, é Muito macho. ter a máscara, mas deixa a máscara guardada para quando precisa utilizar. Seja o que você é. Então a persona, que é a imagem ideal do homem, como ele quer ser, é compensada por uma fraqueza feminina, nesse tipo de atitude, e o indivíduo exteriormente faz papel de homem forte e por dentro se torna uma mulher. Se torna ânima. Até com o psicólogo. Se torna ânima, que se opõe à persona. Ou seja, entra num processo que chega a ser doentio. Quando o lado consciente passa a ser dominado pelo lado inconsciente, então aquela figura varonil, aquela figura de que é poderoso e tudo mais, vai sendo corroído lentamente, e daqui a pouco ele se afemina e se entrega, como se diz, vira a mãozinha. Sai do armário. Sai, entrega tudo. Então isso aqui, é isso que acontece. Então o Jung está falando que este culto a uma personalidade é tremendamente forte, influente, poderoso, aquele que manda no PSOL, por exemplo, manda em tudo. Esse lado feminino está ali cutucando ele e daqui a pouco ele vai virar bolsinha também. Mas o nosso amigo do pessoal aí não falou nada hoje. Não, ele chegou agora, por isso que ele não falou nada, ele chegou atrasado. Estou preocupado só com esse negócio de impotência. Eu não sei Tá. o que é isso. Você perdeu o começo da aula. Perdeu muito. Essa impotência. Eu não Mas vai lá. Então esse é o lado. Então dentro, que nós estamos falando, Wilson, é que dentro do homem existe um lado chamado ânima, que é o lado feminino do homem. Então quando o homem quer se mostrar homem demais, chega uma hora que o lado feminino produz uma compensação e ele se entrega. Acaba revelando esse lado que a alma é feminina, a alma não é masculina. Pois não. Deixa eu tentar ouvir que eu não estou ouvindo. Acompanhei até a parte da impotência, de todo esse conflito interno, Uhum. exterior com o interior. Sim. Nessa segunda parte do slide, essa questão, fisicamente, você está falando diretamente da homossexualidade? Uhum. Não, ele não usou tanto esse nome, né? Ele falou que a pessoa fica mais ou menos com gestos mais efeminados, de repente tem até impotência. Leva em... Até eu entendi, mas da parte de baixo ali, você não está querendo dizer que a pessoa acaba se tornando um homossexual? Não. É figurativo. É figurativo, nesse sentido. O que ele tá, que é isso aqui, ó, que a imagem do homem ideal é compensada interiormente pela fraqueza feminina. Continua a briga dentro do interior. Fica. Então, o certo, de acordo com Jung nesse aspecto, é o equilíbrio entre o exterior e o interior. Pessoas que têm o equilíbrio entre o exterior e o interior não passam por esse problema. E como mulher é cíclica? A primeira parte dessa capítulo de hoje é sobre o homem, a segunda parte vai ser sobre a mulher. Esse caso aqui, ele quer dizer o seguinte, né, mestre? Que o homem, que é aquele machão que vai na hora que pega para capar, ele afina. Ele afina. É mais ou menos por aí. Se ele é machão mesmo, na hora que tem que ser, não tem problema nenhum. Exatamente.
Mas se aquele que quer manter esse estereótipo aí direto, dá uma repensada. Por exemplo. A minha alma não só é feminina, como é devassa. É devassa também? Você está enrolado com a tua alma, viu? Então é que chega naquele ponto, o indivíduo tem dificuldades em reconhecer as suas fraquezas. Porque as fraquezas, ele se identificou totalmente com a persona e não reconhece esse lado. Esse não reconhecimento é que ele está falando. Então você manter essa figura totalmente para o lado e não deixar a ânima permanecer, é estressante você manter, seja o estereótipo que você cria, seja o que for. É difícil você manter uma máscara, é estressante, é cansativo. Vamos ver o que ele fala mais. Então, o contrário da persona, que ele fala que é ânima, também permanece no escuro e se projeta, o herói cai sob o jugo da mulher. Então, aquele cara que tinha aquela figura de machão, de político lá, de coisa e tal, ele, de repente, ele cai sob o jugo da esposa dele, da mulher dele. Por quê? Se ele aumentar em demasia o poder da alma, a mulher dele não vai suportá-lo. Vai ser tanto capricho, vai ser tanto essas coisas aqui, que a mulher dele não vai suportar ele mais. Porque a mulher dele vai ser inteiramente, eu sou lado fraco, sou lado forte, mas sou safadinho. Então é aquele fase intermediário, a pessoa quer manter aquela máscara e está sendo oprimida pelo lado interno dele, fica aquele conflito, aquela coisa lá, né? Então chega num ponto que esse cara cai sob o jugo da mulher, tanto da mulher interior quanto da própria esposa. Acaba caindo e se aumentar demais o poder da ânima, ela não vai suportar. A gente vai ver que depois que as características da ânima no homem é capricho. O cara se torna caprichoso, detalhista. É bom para ser arquiteto. Tem alguém arquiteto aqui? Opa, tem que tomar cuidado com o que eu falo aqui, senão eu vou apanhar, meu. Tá se entregando aí, ó. Apanhar hoje vai ser triste, viu? Então aqui é falar que é importante para a individuação que o indivíduo distinga o que parece ser para si próprio do que ele é para os outros. Entende? Ele bota uma máscara. Então ele tem uma coisa que ele acha que ele é, ele entende que ele é, mas o que os outros percebem dele desse jeito? De repente, num aspecto profissional, tem até gente que aplaude o que ele faz, mas dentro de casa, é o lado familiar, está tudo arrebentando. Então a gente tem que distinguir, realmente ele fala aqui para o processo da individuação, o que a gente acha que a gente é e o que os outros acham que nós somos. Dá uma avaliada nisso aqui. Como muitas vezes o nosso pedestal é alto demais. Como a gente bota ele alto? Mas isso é normal, meu mestre. É, né? Isso todos nós somos, tem a impressão e a expressão. Uhum. Todo mundo é assim. Pois é. Mas de normal o mundo está cheio, viu? Isso tem que ser. No fundo, gente, o espiritualismo fala uma coisa que é muito, muito legal. Quanto mais maluco tu é, melhor. Quanto mais doido você é, quanto mais maluco, quanto mais diferente você é. Esse negócio de querer ser tudo igual, esse é o lado coletivo. Você não está sendo você mesmo. Você está imitando. Tá? Como o nosso self é um ser único, individualizado, quando você está sob a orientação dele, você é o que você é, sem diferenças. Então, esse aqui é necessário se conscientizar desse lado invisível, que é inconsciente, que é a ânima, para se diferenciar dela. Que no fundo, quem tem que manter as rédeas é o lado consciente, sempre ele. Mas ele tem que se relacionar com o lado inconsciente, gente. Não ser só aquela máscara. Então ele vem e fala que é impossível que alguém se diferencie de algo que não conheça.
Como a gente não conhece esse nosso lado interior, como é que eu vou diferenciar o que é meu exterior do que é o meu interior se eu nem sei que existe esse negócio chamado ânima? Como é que eu vou distinguir isso aqui? Por isso que é importante reconhecer que existe esse lado, perceber esse lado e tirar proveito desse lado da melhor forma possível. Então se você não conhece realmente, fica difícil, tá? Então, quando você fala da persona, é fácil você explicar as coisas da persona. A gente está vendo a nossa relação com o mundo exterior. Você se conhece como Mário? Você conhece. Você se conhece como Wagner? Todo mundo se conhece. Então, para esse lado é fácil. Mas para o nosso lado interior, nós não conhecemos. Tá? Quem está falando isso aqui agora é o Jung. Quem fala isso aqui são os Upanishads, são outros mestres falam sobre isso. Deem atenção ao teu interior. Homem, conheça-te a ti mesmo. Está lá no oráculo de Delfos. Então a gente tem que olhar para nós, para nos conhecermos e vermos que nós não somos só exterior, nós somos muito mais. Tá? Esse conhecer o interior, explora um pouquinho mais aí. Desse lado interior? Isso é interior. Como é que é? Como é que ele é? Se conhecer esse interior. Para você se conhecer interior, aí você vai voltar no nosso curso anterior de prática de meditação e vai começar a se desligar da tua mente e voltar para dentro. O conhecer interior pressupõe você se relaxar. Realmente relaxar mesmo, pensar o mínimo possível e sentir. Sair do pensar e entrar no sentir. Porque o lado interior, ele não é pensar, ele é sentir. Tá? Então a gente tem que dar oportunidade para esse lado nosso do sentir. Quem é muito exteriorizado não dá oportunidade nunca para o sentir. Sempre é o racional que está tomando conta. É mais ou menos isso, é uma experiência pessoal, Mário. É uma das formas, não é a única forma. Existem outras formas. Você pode, por exemplo, encher a tua cara de cachaça, por exemplo, quem sabe o teu lado interior se manifeste. É assim, pessoal? Então, tu pode ir lá no Santo Daime lá e encher de Santo Daime lá também e alterar o teu estado de consciência. Você vai ver um lado interior. Então você vai sentir o lado interior. Mas não é brincadeira não, tá? O cara quando bebe muito, ele se abre um pouco para o lado interior. Pode ver que o machão, quando ele está bêbado, ele deixa de ser machão. Ele se entrega. Às vezes sim, às vezes não. Tá. Aí não. Não, né? Aí sim, Aí, né? tem cara que quando bebe fica macho mesmo. Porra. Fica, né? Só dá mais uma pra ele. Não, Precisa mais uma pra ele aí. não, tem cara aqui no dedo. Vamos continuar. Você queria falar, Zé Carlos? Fica, oi, a filha. Diga, Zé. Os alucinógenos dá uma liberada. Os alucinógenos dão uma liberada. Alucinógenos, tudo isso aqui te mostram que existe alguma coisa, a tua percepção fica alterada. Fica alterada. Nós estamos entendendo o inconsciente dessa parte. Alguma coisa aí, bicho. Como é que é? Nós estamos entendendo o inconsciente que essa parte do iceberg que está para baixo. Aham. Isso é ótimo. E ali ele está chamando o inconsciente como ânima. Para ele, o inconsciente completo, esse complexo inconsciente é ânima. É o conjunto de todos os ânimas, vamos falar assim. Tem a tua ânima, eu tenho a minha ânima, cada um tem a tua porção que se julga dono dele, mas de fato o inconsciente é um inconsciente único. Sim, mas a ânima é uma parte do inconsciente, não é o todo. Não, é uma parte. A tua ânima é aquela parte do inconsciente onde você realmente é a parte dele, é uma parte dele. Parte dele. Mas quem tem o contato com essa ânima, para abrir um pouco mais, está muito pertinho. A gente vai falar daqui a pouco isso aqui, quando ele vai falar sobre a personalidade humana, vai ser um capítulo sobre isso, onde você vai sair do teu inconsciente pessoal e vai mergulhar no inconsciente coletivo. Tá? Você vai sair daquilo que efetivamente era teu. Tá? Então ele vem aqui e fala, no que se refere à ânima, a diferenciação é muito mais difícil do que você conhecer as máscaras, porque ela é invisível.
A tua máscara você percebe com os olhos, com o ouvido. É fácil você perceber as máscaras de todo mundo. Agora, perceber a ânima, ela é invisível. Não tem como perceber com o intelecto, com o cérebro, com o pensar. Não tem como perceber essa existência dessa forma. Essa percepção é muito mais pelo sentir, um estado de consciência totalmente alterado para a percepção. Então, por isso que é difícil reconhecer ânima. Então, é importante você começar a reconhecer o que é consciente do que é inconsciente. O fato primordial é para que o consciente nunca perca o controle. É ele que tem que ser o mandatário. É ele que tem que mandar. Para chegar no self, é pelo lado consciente. Porque a ânima, por mais que seja um inconsciente pessoal, faz parte de um inconsciente coletivo. Então, tudo que fica à mercê do inconsciente coletivo, ele se torna um ser coletivo em vez de um ser único. Então aí vem as doenças, vem a esquizofrenia, o cara se julga que seja o que for. Então é importante diferenciar que você tem um lado exterior, que você tem um lado interior, e o lado interior tem que participar da vida, mas é o lado exterior que manda no pedaço. Manda no pedaço. A expansão de consciência é a ânima se manifestando mais como consciente. Primeiro, tem dois aspectos que você pode considerar. A primeira expansão de consciência vai ser para a tua ânima, para a tua alma, para aquela coisa que foi você que vivenciou. Vamos usar o conceito aqui que a gente fala na teosofia, né? A ânima é o eu superior. O eu superior é que gerou diversas reencarnações, a última é o Zé Carlos. Então, dentro da consciência desse eu superior, que é a ânima, está um negócio muito maior do que o Zé Carlos. Muito maior que o Zé Carlos. Mas o inconsciente não é só isso aí. O inconsciente é muito mais do que isso, porque tem o teu inconsciente, tem o dele, tem o de todo mundo. Tudo isso aqui faz um inconsciente único. Na realidade, existe um só. É que a gente se apossou de um pedacinho e esse pedacinho é o meu. Esse pedacinho que se apossou é essa figura que a gente chama de eu superior ou de ânima. Mas, no final de um ciclo, essa ânima vai entregar tudo que era do coletivo, torna coletivo, nunca deixou de ser, mas volta para o coletivo, e a alma deixa de existir e só resta o espírito puro. Esse é o ensinamento que nós estamos falando aqui. Mas não seria, por exemplo, acontece algo desagradável. Se nós se deixar se levar por esse algo desagradável, e é inconsciente. Se você pegar o seu consciente e falar, não, isso aconteceu, deixa para lá, e eu vou partir por uma outra e botar uma positividade nesse caso. Aí você não entrou para o seu... Pois é, Mário, começa pelo seguinte, o que é positivo e o que é negativo? É de acordo com o teu conceito. Conceito do Mário, você está falando que é positivo e negativo, é o conceito teu. O meu conceito, o conceito de positivo e negativo dos outros é diferente, não é igual ao teu. Então, a gente não está falando que você tem que deixar o teu lado sombra só se projetar. Por isso tem o lado consciente que tem que capitanear o negócio. Porque a ânima, que é a alma, assim como nós temos no nosso consciente um lado luz e um lado sombra, a alma também tem um lado luz e um lado sombra. Então, se for só o lado sombra que tomar conta, é melhor não deixar tomar conta, não. Melhor não deixar. Para isso existe o filtro. Esse filtro se chama Mário. É que, não, peraí, eu não sou um assassino. Pinta um negócio aqui, vou matar o Mário, vou matar o Wagner de qualquer jeito. O Mário não vai deixar. E é conveniente que isso aconteça. Você é o responsável realmente pelo que você está fazendo. Tá? Então pode vir uma determinada tendência que a atuação da alma nas pessoas é através daquilo que se chama samskaras, que são tendências. Então nós temos uma determinada tendência a ser alguma coisa. O lado consciente aceita ou não essa tendência. Tá? É o lado. Estou falando como você disse na aula passada. Sim. Que o mundo está sempre cheio de pegadinha. É, cheio de pegadinha. Uma pegadinha você tem que estar... Pois é, mas
Mas as pegadinhas do mundo são naquele sentido que nós falamos, todas as pegadinhas do mundo são para te levar de volta para a consciência, todas. Não tem nenhuma pegadinha que é para te levar para o diabo. Todas as pegadinhas são para te levar para Deus. Então matou o que eu falei. Matou? Então todas as pegadinhas do mundo são para te conduzir realmente a alguma coisa, a uma instância superior à alma, superior à ânima. Essa instância se chama self, chama si mesmo. É isso aí, está iluminado hoje, né? Então isso aqui. Então, quando a gente viu isso aqui, então que as nossas atitudes, existem coisas nas nossas atitudes que são oriundas do exterior e tem atitudes nossas que vêm do interior. Ambas são importantes, tá? Todas têm um caráter coletivo. Então, tanto para o exterior é a sociedade, é coletiva, nós estamos agindo para a sociedade, então é algo coletivo que está me obrigando a agir de uma determinada forma. Quando vem da ânima, a ânima também é um negócio coletivo, ela não é individual. Ela não é só o Mário, ela é muito mais do que o Mário, até porque já teve um monte de vidas. Então é coletiva também. Então ambos têm um caráter coletivo e ambos são importantes. Então é aí que vem o discernimento de como a gente tem que viver no mundo. Equilibrando entre os dois opostos. Equilibrando entre o consciente e o inconsciente. Esse é o jogo do mundo exterior. Quem entra no mundo está sujeito a isso. Nós temos que nos equilibrar entre o mundo exterior e o mundo interior. A gente tem que caminhar. E esse equilíbrio entre os dois, o que o Buda fala? Não é caminho do meio? Ele não fala que não é nem o da esquerda nem o da direita. É o caminho do meio. Então nós temos que ser conscientes e temos que ser inconscientes. E quem tem a sabedoria de deixar-se orientar pelo exterior ou deixar-se orientar pelo interior, quem tem a sabedoria de fazer isso certo, é um ser iluminado. É um ser que quem está comandando ele é o self. Aquele ser que pingou para a esquerda e é totalmente extrovertido, o self não está atuando sobre essa pessoa. Aquele que se foi para o lado direito também é totalmente introvertido, também não está no caminho do meio, não está no equilíbrio. Então o único jeito do ser atuar sobre nós é no caminho do meio. Você é exterior e é interior. Quando você é exterior, você é persona. Quando você é interior, você é alma, você é ânima. Ânima é feminino. Não significa que você tem que ser homossexual para chegar nesse ponto aí. Não é isso que nós estamos falando. Mas aí, no caso, quando aconteceu, tudo bem, mas quando você provoca, que é um problema, Pois é. é maior. Aí a coisa... Pode avaliar. Então ele vem aqui e fala que posso distinguir entre o que eu quero e o que o inconsciente me impõe. Quando você consegue conscientizar o que eu quero, o que é o eu quero? É o teu lado exteriorizado. Você consegue distinguir o que o inconsciente me impõe, tá? Então percebeu que o meu cargo exige o que eu desejo, é a mesma coisa. Então eu quero e o consciente me impõe, ou o teu cargo e o que você deseja. Você vê que dá para enxergar que tem um lado exterior, que tem o coletivo e tem o eu. E existe o interior, que também existe um coletivo e existe eu. Então é o equilíbrio aí é que leva realmente ao crescimento nessa procura pelo self. Tá? Então, ele vem aqui e fala que existe, a primeira coisa que você vai ver é que existe uma incompatibilidade entre o que o exterior quer e o que o interior quer. São incompatíveis. Principalmente nós estamos falando aqui do lado masculino, né? Porque o lado persona é o lado máscara, é o lado voltado para o mundo exterior. E o interior ele é mais feminino, que é o lado alma. Então existe uma incompatibilidade entre o que um quer e o outro quer. Então o eu fica no meio das duas entre a martelo e a bigorna. Então aí realmente
a sabedoria, quando você vive realmente entre um lado e outro lado, entre o ânima e a vida. Então, perceber o trágico jogo de oposição entre dentro e fora, existe uma tensão de opostos, que essa tensão nesse tipo de vida é indispensável para o crescimento. Indispensável. Pessoa totalmente guiada para um lado, totalmente guiada para o outro, não tem o jogo dos opostos. Quem está no meio está sofrendo influência de um do outro. Isso aqui é cansativo, faz parte da vida e é indispensável para o crescimento. Não é o crescimento da persona, é o crescimento do ser, que resolveu entrar nesse mundo para experimentar o mundo. Então, Mari, quando você falou que entre o bom e o ruim, aí, o conceito de bom e ruim é totalmente diferente. Entre o que o Mário pensa e o que o Mário, que é o próprio Mário, quando está com a consciência da alma, pensa. São totalmente diferentes. A alma não quer uma série de coisas que você faz, mas você faz o que você quer. Como se fossem dois seres. Então é a alma que entrou numa determinada encarnação, se identificou com a encarnação e esqueceu da origem dela. Então tudo isso aqui que o Jung está falando é para a gente recuperar o nosso conhecimento do que nós somos em realidade. É aquilo do Oráculos de Delfos, o homem conheça-te a ti mesmo. Fala, Wilson. Como é que o Jung pensaria o jogo de oposição entre dentro e fora, esse processo energético de vida da tensão de opostos? Como é que ele pensaria o chamado humanoide moderno hoje, que é obrigado a criar uma persona, defendê-lo, ser durão, porque senão o mundo massacra? Ele tem espaço para fazer isso diante dessa exigência que esse mundinho escroto impõe para ele? Como é que o Jung pensaria isso? Bom, primeira coisa, eu jamais seria capaz de responder uma pergunta dessa. O que o Jung faria? Tem a menor ideia. Se eu falasse que eu soubesse que o Jung faria, vê a pretensão. Sei. Mas vamos entender nós aqui agora. Esquece o Jung, vamos entender nós. A razão de... Tem espaço para um ser humanoide de hoje conseguir esse trabalho diante dessas pressões externas e internas? Não, não acho que é fácil. Eu volto a dizer, esse mundo aqui, Wilson, esse mundo não é um local de fazer turismo. Você insiste em querer fazer turismo nesse mundo. É um local de ficar doido. Esse mundo é um local de ficar doido. Ele quer te levar a isso. Você insiste em querer fazer turismo nesse mundo. Ele não foi para isso. Ele foi para te colocar entre dois opostos, para você perceber a natureza dos opostos e tomar uma decisão e voltar a crescer. Então o mundo é para isso. Não espere que o mundo vai, daqui a pouquinho, ser um mundo bom de viver. Não vai. Com pessoal ou sem pessoal, não vai. Não vai. Que não é o objetivo. Claro, o mundo tem um objetivo de tornar-se uma coisa boa. Tem. Mas eu falei isso aqui, eu dou tanta palestra que eu esqueço quando eu falei isso aqui. Eu acho que foi no curso de Teosofia. O ciclo de evolução do mundo se mede em milhões de anos. O ciclo de evolução de uma persona se mede em 100 anos. Então a gente quer que a evolução de uma coisa que demora milhões de anos aconteça num período de 100 anos. Não vai acontecer. Então, para você ver a evolução do mundo, você tem que ver com os olhos da alma. Você vê a evolução do mundo com os olhos da pessoa, tu não enxerga, tu não vai ver, não tem. Quantas civilizações tiveram no passado e estão sempre morrendo, vem novas civilizações e continua do mesmo jeito. Se a gente falar em Atlântida, falar agora no nosso continente ariano, seja o que for, passaram-se milhares e milhões de anos e os humanoides continuam ali brigando do mesmo jeito. Estou chamando de evolução. Saltos, né? Não sei se quânticos ou não,
Mas o iluminismo é uma, a revolução francesa é outra, a revolução industrial é outra, quer não. São saltos que faz o cara dar pra frente para trás. Mas é isso, Mário. É isso. Então você está colocando a coisa com idealismo, que é muito bem-vindo. O idealismo, sobre um certo ponto de vista, ele é bem-vindo. Para a própria pessoa que é idealista, é péssimo. Tá? Para as pessoas que convivem com o mundo, as pessoas ideais, o Karl Marx, seja quem for, eles tentaram fazer um mundo melhor. Tentaram. Mas o mundo vai melhorar no ritmo que o mundo exige, não no ritmo que as pessoas querem. As pessoas são ínfimas quando são comparadas com o mundo. Então, é claro, é que o teu trabalho como idealista de todo mundo é bem-vindo, não é? Vão continuar trabalhando. Mas tenha isso na cabeça, você está chamando de humanoides aí. Isso é a nossa realidade, nós somos desse jeito. Nós somos crianças nesse mundo. E essas crianças que entraram nesse mundo, eles entraram nesse mundo para fazer uma determinada escola. E nós entramos no mundo e achamos que nós viemos aqui para fazer turismo. Esse é o caso, que a gente está eternamente insatisfeito com o mundo. Enquanto a gente não compreender a razão do mundo, nós vamos estar insatisfeitos com o mundo. Não tem como o mundo satisfazer as minhas necessidades. Veja, vamos pensar em Deus, um negócio muito grande. Deus vai satisfazer as minhas necessidades. Coitadinho, eu sou o titica perto do mundo. O trabalho é coletivo, é de acordo com o que Deus quer, não de acordo com o que eu quero. É esse de acordo com o que eu quero é que leva a essa infelicidade geral que está acontecendo aí. E o que eu quero não pode ser de acordo com o que Deus quer? Se você tiver um bom discernimento, sim. Se não tiver, não. Não queira. Mude. Tem uma oração aí que é muito grande, é que Deus me dê força para mudar aquilo que eu posso, me dê sabedoria para distinguir daquelas coisas que eu não posso mudar. Tem coisa que não tem como mudar. E continuar lutando para mudar coisas que são imudáveis, imexíveis, como dizia o político lá anterior, você gasta energia e vai ficar eternamente insatisfeito. Então tu vai continuar sempre desse jeito, insatisfeito, porque você é impotente para mudar alguma coisa. Então, avalie realmente o que você pode mudar e faça esforço naquilo que você pode mudar. E vou te dizer uma coisa, seu Wilson. Então eu estou no caminho certo, dando satisfação para mudar. Tá, pode ser. Mas o que você pode mudar? Vamos olhar direitinho. Olhe grande. A única coisa que se pode mudar nesse mundo é você. Fora de mudar você, você não tem capacidade de mudar nada. Mudando você e juntando mais uma centena de pessoas que pensem da mesma forma, forma-se um grupo que faz uma comunidade onde todo mundo viva bem. Mas fora dessa comunidade, o mundo continua fervendo lá fora. Então, gente, mude o foco, desista de mudar o mundo, mude você. Doeu? É que bate e cai, não é. Eu não consigo imaginar eu aqui como um velhozinho idiota como eu sou, sem a pretensão de contribuir de forma alguma. Pois é, eu vou Então, vamos falar. Você acha que um grande ser, como um Cristo, ajudou o mundo? Vamos dizer que ele existiu, independente da gente acreditar ou não acreditar. Vamos falar como que dizem por aí. Esse cara ajudou o mundo a crescer? A soma das essências de tudo, do iluminismo. Isso. Aí você vai ver, Mário, que na realidade, o Jesus, ele fez uma ampliação de consciência. Através dessa ampliação de consciência, ele teve uma atuação no mundo maior do que a que o Osmir fez. Muito maior. Muito maior. Mas como ele fez isso? Ampliando a capacidade dele. E tentou ensinar os trouxas que nem nós que não aprende.
Ele não mudou o mundo, ele se ampliou a tua própria consciência e trouxe alguns conhecimentos novos aqui. Quem aceitar, aceitou. Quem não aceitou, continua vivendo no teu mundozinho aí. Ele não tem como chegar dentro de você e falar, engula isso aqui e aceita isso aqui, e essa é a verdade. Nenhum mestre faz esse tipo de coisa. A gente quer impor o nosso padrão, o nosso ponto de vista aos semelhantes. E o semelhante às vezes não quer esse padrão de vida, o padrão dele é outro. Então, o verdadeiro ensinamento é esse. Mude você mesmo. Desista de mudar o outro. Mas você vai achar, quando você começa a pensar desse jeito, você vai achar algumas pessoas que pensam da mesma forma e de vez em quando tem uma comunidadezinha, seja teosófica, seja que for, que faz um pedacinho separado do mundo onde a vida é melhor do que nessa turbulência que a gente vive. Então não é que nós não podemos fazer nada, nós temos muito o que fazer, muito o que fazer. Se você conseguir se mudar interiormente, Wilson, isso aqui é a maior vitória que você pode ter nessa vida. Se você mudar o mundo todinho, fez um mundo legal e não mudou a si próprio, tu perdeu tempo. Tu perdeu tempo. Então, mude a você, amplie o teu grau de consciência, perceba o que o mundo está te dizendo, perceba o que o inconsciente está te dizendo. Com essa percepção, você começa a crescer. Agora, você quer maquinar isso aí só na tua cachola, aí, só no teu cérebro. Tenho que mudar o mundo para o mundo ficar melhor. E você não arreda 1 centímetro. Desculpa, Wilson, mas é assim mesmo, tá? Se você soubesse quantos centímetros já arredei na minha... Já arredou? Tá bom, depois que eu te conheci, eu acho que você não mudou não. Então você fez isso antes de eu te conhecer. Tá. Tá na hora de levar esse negócio mais a sério. Levar mais a sério. Tá? Mude a si próprio. Tá? Por você mudando, Wilson, você vai mostrar alguma coisa não por imposição. Você vai mostrar alguma coisa que você está crescendo. Isso irradia. Isso irradia. E vai. Mas vamos continuar no Jung aqui, que a gente saiu um pouco, tá? Então, isso aqui, esse mundo é tensão dos opostos, tá? E o segredo desse mundo é achar o meio. É isso aí, tá? Então, os poderes antagônicos, que são os extremos, que é o consciente e o inconsciente, ambos querem e significam a vida do indivíduo. Ambos, tanto o consciente quanto o inconsciente. Então, passa-se a ter um sentimento do que deveria ser e do que pode ser. Então, pode significar extravio, pode significar erro, pode significar doença, mas isso aqui é o que deveria ser e o que pode ser. Então, se você fica no que deveria ser, você gera doença. Se você tem a sabedoria de entender o que pode ser, não. Vamos ver o que mais. Então, aqui vem aquele fato aqui, ó. Você vai constatar que existe em você 2 personalidades. 2. Todo mundo aqui é bipolar e não sabia. Todos somos bipolares. Tem um lado consciente que muitas vezes a bipolaridade não se manifesta, você é só consciente, você é só inconsciente, então a bipolaridade não se manifesta. Mas quem tem os 2 lados, você alterna realmente entre ser exteriorizado ou ser interiorizado. Então não tem nada de estranho nisso, porque todo complexo autônomo, que é o caso da alma, é um complexo autônomo, independente da tua consciência, tem a particularidade de se tornar uma pessoa. Então podemos sim, todos a qualquer momento, sermos bipolares. Tem a bipolaridade que é doença, né? Realmente são 2 consciências exteriorizadas totalmente diferentes. É diferente do que ele está falando aqui. Né? Mas o bipolar, aqui ele está falando que não tem nada de estranho, é você ser uma pessoa consciente e, por outro lado, você também alternar com o teu lado inconsciente.
Gente, vocês já tentaram se entregar para o lado inconsciente de vocês? Façam. Experimenta. Não dói não, gente. Pode experimentar. Podem. Não dói. Para esse lado se manifestar, o lado ativo, cerebral, mental, atividade mental, tem que diminuir. Não tem outro jeito. Tem gente, eu diria que a grande maioria, que são tremendamente ativas mentalmente. Tremendamente ativas. Não dá um minuto de descanso para a tua mente, para o teu cérebro, para os teus órgãos sensoriais. Você quer ver, quer ouvir, não dá descanso. É ou não é, seu Mário? Isso cansa. Relaxa. Hoje não vou fazer nada. Pode acontecer o que acontecer, não quero nada. Ah, mas você tem uma chance de ganhar um dinheirão aqui nesse negócio. Não quero dinheiro, hoje eu não quero nada disso. Quero simplesmente relaxar. Comecem a fazer um exercício desse. Pois não, Adriana? Ela vive no futuro ou no passado? Sempre. Então, quando a gente tem que sair do processo mental, tem que focar no agora, né? Sempre. No momento presente. Quando eu estou falando para reduzir a atividade mental, é para chegar nesse estágio aí que você acabou de falar. Quando você realmente esquece tudo o que aconteceu e não tem preocupação com o que vai acontecer. Aí, gente, você relaxa, você realmente se torna um ser descansado. Experimentem fazer esse exercício, gente, isso não dói, eu volto a dizer, não dói fazer isso. Se deem a oportunidade de entrar numa rede, ficar lá naquela rede, dane-se o mundo. Faz, experimenta fazer isso, tanto que isso é bom. É forte isso aí, né? Vai. Não, é demais. Dá para experimentar, não dá? Dá. Ou o preço é muito alto? É complicado, mas dá. Vamos lá. Então aqui, está dizendo que nós temos realmente duas personalidades. Todo mundo, eu estou falando aqui, todo mundo é bipolar e não sabia. Tá? Então o que foi dito acerca da persona, dos complexos autônomos, também é dito em relação à ânima. Ela também é uma personalidade. Então nós somos uma personalidade e a alma também é uma personalidade. Só que a alma é uma personalidade que muito maior do que a nossa personalidade, porque ela já teve um monte de outras vidas, inclusive a tua vida atual. Muito mais experiente, inclusive a tua vida atual pertence também à ânima. Mas ela é uma personalidade. Mas tu é uma personalidade titiquinha e ela é uma personalidade titicona. Um pouco maior, muito mais sábia. Já vivenciou, já teve muitas experiências. Por que não usar a experiência que todos nós já tivemos? Isso só é possível parando de pensar. Não precisa parar. Diminuir a atividade já está bom. Vai. Ah. Pois não? A alma seria quase que a personalidade do próprio espírito? Isso pode comparar dessa maneira ou não? É mais ou menos isso. É isso aí. A alma é uma projeção do espírito. E nós somos uma projeção da alma. Deu para ver o tanto que você é uma titiquinha? Tem um vídeo na internet, o cara ele falando que quando alguém pergunta, você sabe quem sou eu? Daí ele dá um exemplo bem grande de como que a gente é uma titiquinha. É, né? Falando do tamanho do universo, do tamanho do sistema solar, da quantidade de galáxias que tem, da quantidade de ser humano que tem e a gente no meio. Aí você se dá o devido valor. É isso aí, gente. A gente se valoriza demais, se põe demais no pedestal. E pior de tudo é que nós somos essa titiquinha. Mas nós somos também o todo. Mas o grande É questão de opção. do pedestal é, como eu já falei, não tem nada em volta.
Pois é, mano. Mas está sempre insistindo aqui, eu vou insistir de novo. A grande verdade é que nós estamos satisfeitos com o que nós somos. Para que eu vou ampliar a minha consciência? A minha consciência de que tá bom demais. Né? Estou no topo da cadeia alimentar, tenho um belo de um salário, tenho a minha vida. Para que eu vou querer mexer nisso aqui? De jeito que tá bom demais. O resto que se dane. Não é assim que a gente pensa? É. Então ele vem e fala aqui, a primeira portadora da imagem é a mãe. Depois as mulheres, que estimulam o sentimento do homem. Tá? Positivo ou negativo. Então, pode ser isso aqui. As mulheres estimulam esse lado do sentimento que o homem está um pouco afastado. A mulher está muito mais perto. Mas ela pode estimular positivamente ou negativamente. Então, separar da mãe, ele fala que é um assunto muito delicado e muito importante. Quando ela estimula o lado positivo, é bom. Quando também dá papai. Você vai entender esse lado aí quando a gente falar do ânimos. Nós estamos falando, por enquanto, da ânima. Hoje é o dia da mulherada dar patada na gente. Semana que vem, nós que vamos dar patada nelas. Então é isso aqui. Então, separar da mãe é um negócio meio complicado. Veja só o que ele fala. O pai protege o filho contra os perigos do mundo exterior. Esse é o papel do pai. É um modelo de persona. A mãe é a protetora contra as ameaças que vêm do lado da alma. Porque a mãe é a alma. Ela está muito ligada na alma. Ela está muito mais perto dela do que o homem. Tanto que a gente vê que isso aqui é uma grande verdade. Aqui na loja Liberdade é atípico. Aqui sempre tem mais homem do que mulher. Porque o lugar aqui, às vezes, as mulheres têm medo de vir aqui. Mas em qualquer grupo espiritualista que você vai, tem muito mais mulher do que homem. Muito mais. Pode ir, fazem a média aí, deem uma andada para vocês verem como tem mais mulher do que o homem procurando essas coisas aí. Porque ela sente, o sentir está mais perto dela do que do homem. Pode até ser um sentir errado, mas é um sentir. Está mais perto. Eu nunca tinha percebido isso. Nunca tinha percebido isso, mas é um fato. É um fato. Você falando, eu já... Basta você reparar. Qualquer grupo que você vai, que se pretende ser espiritualista, falar dessas verdades aí, tem muito mais mulher que homem. Por isso que muitos homens vão nesse embalo, né? Tem muita... Ele vai para cobiçar a mulherada lá, né? Então ele vem aqui e fala que existem ritos de puberdade, onde o neófito começa a receber instruções do outro lado. Rito da puberdade. E vai se tornar capaz de dispensar a proteção da mãe. Através desses ritos de iniciação, principalmente nas tribos indígenas, tem essas coisas para realmente se libertar. Então, a consequência dessa lacuna, que a ânima, né, sob a forma da alma materna, é transferida para a mulher. A ânima que estava na figura da mãe é transferida para a esposa do cara depois. Simplesmente isso. Depois do casamento, o homem se torna infantil. Olha, isso aqui é doído, hein? Depois do casamento, o homem se torna infantil, sentimental e dependente. Ou então se torna tirânico, hipersensível, preocupado com o prestígio da sua masculinidade superior. Ei, Jung, ele bateu doído aí agora, viu? Esse homem aí, esse Jung, é brincadeira. O que acontece aí? Em qual que você entrou, Mário? Você virou infantil ou virou tirânico? Como é que é? O homem torna-se infantil, sentimental, dependente. Ou tirânico e hipersensível, preocupado com a masculinidade? Vamos lá, não precisa responder não, Mário. Estou brincando. Ah. Vai se abster de responder, né? Oi, Cassiano. Fala alto aí que eu estou com dificuldade de ouvir, cara. Você colocou em outros casos. Uhum. Mas dá para colocar tudo num caso só.
Pode também. Dá para colocar também. Dá também. Dá também. Bipolar, aí a bipolaridade. Tá. Tem caso sim, tá certo. Está subindo demais, vai. Acabou o casamento. Agora vamos ver uma pergunta que o Jung faz aqui que é muito interessante, né? Essa proteção contra esse lado inconsciente que era feita pela mãe não é suprida na educação do homem moderno. Quantos de nós já teve a oportunidade de ouvir alguma coisa? Quem estudou psicologia, claro, já teve alguns contatos com isso. Mas que escola que ensina isso na vida pra gente? Que religião que ensina isso na vida pra gente? Nenhuma. Tá? Que o ideal de casamento vira um desejo inconsciente de encontrar uma esposa que incumba do mágico papel que a mãe fazia. Então, no inconsciente, o homem procura a mulher que supra o papel mágico que a mãe dele fazia anteriormente. É brincadeira, né? Nesse caso que você está falando, ele não teve essa imagem da mãe. Tem pessoas que não teve essa ajuda da mãe, você quer dizer? Isso, nessa educação moderna. Não teve essa imagem da mãe. Não teve, sim. Talvez até inconscientemente as mães fazem esse trabalho. A mãe protege a criança, ela aconchega a criança, todos os medos da criança, a mãe dá um jeitinho de protegê-lo. Medos, às vezes medos até imaginários, bicho-papão, essas coisas todinhas aí. A mãe protege a criança. Sim, mas eu não entendi como que ficou o casamento, esse relacionamento moderno. Então, quando você casa, isso aqui foi escrito, a gente tem que entender que isso aqui foi escrito em mais ou menos 1940, por aí. Né? Na época que foi escrito, realmente o negócio família era muito mais forte. Era muito mais forte. Então, quem era a protetora do lar é a mãe. A mãe é que integra o relacionamento de uma família, até nos dias de hoje. Você pode ver que quando uma pessoa casa, se ela é do sexo feminino, normalmente o núcleo de relacionamento pende para a família da mãe. Se o cara que casa com a mulher, o núcleo de relacionamento muda para o da esposa. Porque é a mãe que realmente canaliza esse tipo de coisa, de relacionamento e tudo mais. Isso é uma coisa da alma, não é uma coisa da persona. Então esse é o lado, então essa figura da mãe como sendo a protetora do lar, a protetora da família, que faz isso aqui, é sempre o lado feminino, até hoje ainda é assim. Não mudou não. Isso me faz pensar o seguinte, ele está de outro modo, um outro que eu chamaria talvez de ideal, resgatando a sexualidade freudiana. A sexualidade? A sexualidade que o Freud tanto preconizava. Esse apoio do macho para a fêmea, seja ele epistemológico, psicológico, é, de certo modo, uma queda sexual. E vice-versa. Sim. A diferença do Jung com o Freud é que o Jung não desmentiu o Freud. Ele resgata isso. Ele resgata, ele afirma que realmente o aspecto sexual, o instintivo sexual, vamos dizer, é o instinto mais forte. Só que o Jung fala que não é o único, e o Freud falava que só existia esse. O Jung não, ele abriu para outras coisas, como por exemplo, o poder. Não é só o sexo, o poder também é um outro instinto muito forte também. E o Freud não, era tudo baseado no sexo, tudo era sexual. Mas tudo bem, tá? Então ele vem aqui, ó, sob o pretexto de um casamento, espera um pouquinho, exclusivo, o homem procura a proteção materna, colocando-se à mercê do instinto possessivo da mulher. Ou seja, você sai da frigideira e cai no fogo. Mais ou menos essa. É mais ou menos, não é isso aí? É mais ou menos isso? Entende, meu? Eu não entendo.
pois é. Então, como... Aí vem agora o que o Jung está querendo mostrar. Por que você precisa se entregar para tua mãe ou para tua esposa se você tem uma ânima dentro de você, que pode te guiar por esses caminhos? Então você tem esse acesso direto, não precisa de um intermediário. Quando você começa a compreender que esse lado, que a mulher é ânima encarnado, o teu ânima, ele está encarnado, mas está enrustido. Mas você pode captar esse teu lado e não ficar dependendo nem da tua mãe, nem da tua mulher. Ah, mas da mulher sempre vai bem, né? Né? Tem mãe que é sogra, viu? Não, mãe não, mas mulher. Olha, isso me estimula a não casar pela sexta vez. Né? Mário, tem uma mulher investida dentro de você? É isso que o mestre está dizendo? Todos nós temos uma mulher investida dentro de cada um de nós? Tem. Ele falou. Tem uns mais, outros menos. Voltando um pouquinho, só para eu entender, no segundo slide, a proteção contra o inconsciente representado pela mãe não é suprida na educação do homem moderno. Sim, nem na religião, nem na escola. Esse homem moderno é daquela época ou de hoje? Não, naquela época não era e hoje ainda não é. Isso. Aí o seu ideal de casamento transforma-se no desejo inconsciente de encontrar uma esposa Que incumba do papel que a... desse papel. Você está procurando uma defesa inconscientemente. Inconscientemente você procura uma mulher que supra o papel que a tua mãe fazia. E aí eu caio nesse terceirizado. Aí você vai cair. Então, sob o pretexto de um casamento exclusivo, que parece ser o casamento, tem que ser idealmente exclusivo, o homem procura uma proteção materna e se entrega ao instinto possessivo da mulher. É o Hagai e a Helga, né? É por aí. Quando a gente falar nesse instinto possessivo da mulher, nós vamos mostrar isso aqui quando a gente falar do ânimos. Até agora nós estamos falando do ânima. Mas depois, semana que vem, a gente inverte a coisa aqui, tá? Mas esse pedaço aí, que sai da mãe para encontrar na esposa, o papel de mãe, é ruim. É ruim, né? É que a esposa tem dois papéis. Tem um papel para o mundo. Tem um papel para o mundo exterior e um papel para o mundo interior. Mário, o dia que você tiver a consciência que você é andrógeno, você não vai querer nem mulher mais. Pô, o que você comeu antes de vir para aula aqui, né? Puseram no café lá do Mestre. Pô, parece que a Neide botou nesse café. Chama a mãe dele. Ele vem aqui e ainda continua falando sobre isso. Ó. O temor que nós temos do obscuro, do inconsciente, você outorga à esposa uma autoridade ilegítima. Não é uma autoridade legítima, é ilegítima. Você tem a tua própria ânima, não precisa usar a ânima da tua esposa. Então, em minha opinião, o homem moderno deve diferenciar-se não só da persona, como também da ânima. Você não pode ser nem persona, nem ânima. Você tem que ser um mix aí. Que alívio, hein, mestre? É um alívio, né? Seus filhos, essa parte está lembrando, parágrafos, está lembrando aquilo que o senhor costuma dizer, que nós temos uma linha de ver Deus no externo. Uhum. Isso que procura dentro da gente, fica todo esse monte intermediário. Então essa coisa de procurar a ânima da esposa, da mãe, lembra um pouco isso. Lembra totalmente, né? E no dedo da gente não vai buscar o recurso direto, né? Gente, isso aqui a gente não percebe, mas esse medo do inconsciente, ele é maior no homem do que na mulher, viu? Embora quando a síndrome do pânico pega nos dois. Mas normalmente pega até mais homem do que mulher. Pega mais homem do que mulher. Tá? É justamente porque o nosso lado inconsciente, que ajudaria a fazer um bem bolado com o inconsciente como um todo, ele está muito amortecido. Muito amortecido. Tá? Dá tempo de falar mais um pouquinho? Então essa dificuldade pode ser superada olhando com espírito crítico, né, nossa vida particular, não só os exteriores, como temos que olhar o nosso lado interior também, com espírito muito crítico. Observar realmente nós mesmos, conhecer a nós mesmos. Então essa dificuldade de
confronto com o interior, que nós procuramos a proteção inconscientemente, ou na mãe ou na esposa, dá para a gente se virar sozinho, observando, considerar com espírito crítico todo esse material psíquico que tem na nossa vida particular. Mas a gente só observa o material do exterior. Nós não olhamos a nossa psique, o nosso lado interior, para ver o que o nosso lado interior está querendo nos dizer. Então ele fala que na persona, tudo que é relativo à persona é claro e é visível. Tudo que é relativo à ânima é obscuro, principalmente para os ocidentais. Para os orientais nem tanto. Os orientais, eles têm, aquilo que nós falamos aqui, que nós não temos na educação, algo que nos mostre esse lado interior, no Oriente tem. Na Índia, na China, no taoísmo, nessas filosofias, tem esse conhecimento desse lado interior. Isso no Ocidente é que foi totalmente obscurecido. Então eu ia falar que o caso oposto é o indivíduo ingênuo também, né? Que nada sabe da persona. Tem gente que não sabe nada do interior, mas tem o ingênuo também que nada sabe da persona. Tropeça no mundo com dificuldades. Você vê que realmente ambos os extremos, ele está dizendo que são ruins. Então, caminho do meio. Homem dotado de persona não tem ideia das realidades interiores. O oposto a ele não reconhece a realidade do mundo. Vai pegando. Então, o reconhecimento dessas realidades interiores é necessário para que se considere necessário o problema da ânima. Tem que reconhecer as realidades interiores para se considerar esse problema da alma. Reconhecer que o mundo está fora e está dentro. Tem um mundo exterior e tem um mundo interior. Reconhecer isso. Tá? A realidade vem do exterior como vem do interior. Vem dos dois lados. Então, nós conhecemos, estamos aprendendo a conhecer a nossa ânima. A ânima, nós vamos aprender daqui a pouco, que ela vai ser desintegrada com o tempo. Tanto a ânima como o ânimos. A ânima, ela foi criada como o princípio dela, como sendo o interface entre a consciência e o inconsciente. Nós vamos conhecer o inconsciente como um todo, o inconsciente coletivo, através da ânima. Ela é uma interface para você conhecer o mundo interior. Depois que você dominar o mundo interior, aí você não precisa mais da ânima. O próprio consciente liga diretamente com o inconsciente sem essa interface. Mas no momento atual, para a gente se relacionar com o mundo interior, a ânima é a figura de interface. Assim como a persona, para o espírito, é uma interface para o mundo exterior. Então, o espírito, para se manifestar e conhecer o mundo exterior, ele se utiliza da persona. O espírito, para conhecer o lado interior, ele utiliza a ânima. Então, são duas ferramentas, tanto a persona quanto a ânima, utilizada pelo self. Quando o self aprender tudo sobre esse processo todo, então ele não vai precisar mais nem da persona, nem da ânima. Ambas as figuras vão ser dissolvidas. Aí é o ser iluminado, é o ser realizado, é o ser que realmente fez o que ele chama de individuação. Então não tem mais ânima, não tem mais persona, quem está aqui é o espírito puro. É isso que se chama individuação. Espera aí, o Wilson queria falar. Smith, abstraindo-me disso aqui, e pensando cientificamente apenas nos animais, tanto humanoides quanto qualquer outro. Então, se você tem, por exemplo, uma preponderância das endorfinas e neurotransmissores, se você tem uma preponderância da adrenalina, é mais macho, mais violento, mais rápido, mais né? Então, eu estou pensando alto para ver se eu mais ou menos entendo do ponto de vista da análise científica dos animais. Seria a persona. E é chamado indivíduo ingênuo
seria uma pessoa cuja característica de neurotransmissores passaria mais pela dopamina e pela serotonina. Dopamina, amor, serotonina, pensamento profundo, introspecção, esse tipo. Então, voltando, superpondo uma coisa sobre outra, estou pensando algo. Seria essa superposição da característica intrínseca daquele animal sobre estas características psicológicas? Como é que você ou Jung me explicaria isso? Eu não explicaria, Wilson. Realmente, você me confundiu muito com a tua pergunta, mas de fato é o seguinte. Tá, de fato é o seguinte, tem hora que tu tem que ser adrenalina. Tem hora que tu tem que ser adrenalina. E tem hora que você tem que ser endorfina. Então nem a adrenalina é ruim, nem a endorfina é ruim. O que é bom ou ruim é o uso que você faz delas. Mas, por exemplo, o caso oposto. Na persona tudo é claro e visível. No caso oposto, o indivíduo ingênuo. Tá. Pressupõe-se que tem duas pessoas com essas características inatas em si. Ora, Sim. se inatas em si, são inatas por questões... Mas aquele cara que é tremendamente interiorizado, que você está falando, ele tem adrenalina dentro dele também. Tá? Então, de novo, Wilson, isso aí tudo que você está falando são consequências de alguma coisa maior. Tá? Mas eu não vou entrar muito nessa tua resposta aí não, porque você me enrolou muito com essa pergunta tua aí, tá? Tá? Mas de fato, a compreensão... Então, a compreensão maior, Wilson, é aquela pessoa que realmente é equilibrada, tem hora que ela é pura adrenalina. E tem hora que ela é pura endorfina, ou serotonina. Quando a gente fala que você tem que parar, diminuir o teu estágio mental para você parar de pensar, diminuir a quantidade de pensamentos, você está diminuindo a adrenalina e está aumentando a endorfina. Para que realmente o processo mental diminua a quantidade. Porque tudo que nós estamos falando aqui a respeito do self, que um dia ele não vai precisar mais da ânima nem da persona, tudo isso aqui está além da mente. Então a mente tem que ser adormecida mesmo para ele se manifestar. A finalidade da mente é puramente registro. Registro do que está acontecendo. Ela não foi feita para tomar decisões. Tomada de decisões embasadas na mente é sempre furada. A tomada de decisão, a reta ação, ela acontece quando você tem a reta percepção. E a reta percepção não é pela mente, a reta percepção é pelo espírito. Então, adrenalina, endorfina, coisa e tal, são tudo meios para se atingir um fim. Então, vamos parar de olhar tanto o meio e vamos observar a meta. Tinha mais alguém que queria perguntar, que já são 9h30, gente. Sim, falei. Vai chegar numa fase que sim. O espírito não vai precisar nem da máscara, nem da ânima. Ele vai ser diretamente o atuante. Essa é a figura de um Buda, é a figura de um Cristo. Ele é o espírito atuando diretamente. Mesma coisa. Pode ser feminino ou masculino, sem o ânimos também. Entenda que o ânimos é uma versão da ânima, só que como no caso da mulher, a ânima já está encarnada. Então tem um outro lado do inconsciente na mulher que recebeu o nome de ânimos, que não deixa de ser a alma, mas tem uma função um pouco diferente. Mas nós vamos falar sobre isso na sequência, que não acabamos essa aula ainda não. Tá? É que já são 9h35, gente, então é hora da gente encerrar. Tá? Mas pensem, reflitam sobre isso. Tá? Vale a pena avaliar tudo isso aí.